exclusivo. Uma testemunha conta o que viu essa semana no confronto entre integrantes de uma facção criminosa e a Rota, que é uma tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo. 9 pessoas morreram. No local do confronto acontecia um julgamento clandestino, o chamado Tribunal do Crime. O grupo foi surpreendido pelos policiais. Veja agora na reportagem da semana. Um cerco policial. Um tiroteio à luz do dia. 5 pessoas presas e 9 mortas. Para as autoridades, uma operação legítima e bem-sucedida. Ali foi sim um revide, mas um revide em legítima defesa, porque os policiais, ao receberem os tiros, também tiveram que usar de uma força moderada para poder estancar essa grave ameaça. Para uma testemunha, um confronto desigual. Teve porquê, pra quem, quando, quem você é, de onde você veio, não teve isso. Foi pá, 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 e acabou. E uma perita que fala em tiros disparados a queima-roupa. Me parece ser realmente de um calibre .40 ou muito próximo disso. E aparece, neste aumento, sim, que há um tiro a curta distância. A operação aconteceu nesta chácara em Várzea Paulista, a 40 quilômetros de São Paulo. O lugar estava sendo usado por integrantes de uma facção criminosa para um julgamento. O acusado era Maciel Santana da Silva, de 21 anos, suspeito de ter estuprado uma menina de 12 anos. A menina, um irmão e a mãe dela também participavam do julgamento quando a chácara foi cercada e invadida por 40 policiais da Rota, a tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo. Quando houve a invasão, vários suspeitos tentaram fugir em carros que estavam na chácara. Quando os carros deixaram a chácara, começou uma perseguição pelas ruas do bairro. Um dos carros, com 3 ocupantes, foi cercado bem aqui, a 800 metros da chácara. De acordo com a polícia, 2 homens desceram atirando. Os policiais revidaram e este foi o resultado. Vidros estilhaçados. Nós encontramos aqui cápsulas de calibre 9 milímetros e também manchas de sangue. Foi bem aqui que os 2 homens foram mortos pela polícia. Um dos mortos foi justamente Maciel, o suspeito de estupro que era julgado pelos integrantes da facção criminosa. Este vídeo mostra as viaturas da Rota no local momentos depois do tiroteio. Nesta foto aparece o único sobrevivente do cerco ao carro. É Marcelo Siqueira Amaral, que dirigia o veículo e, segundo a polícia, não reagiu durante a abordagem. Em outro carro que tentou escapar, 2 pessoas foram baleadas e mortas pela polícia e 2 acabaram presas. 2 outros criminosos foram presos ao tentar escapar em um terceiro carro. Quem não reagiu está vivo. Você tem num carro 4, 2 morreram, 2 estão vivos. Eles se entregaram. O cerco da polícia aconteceu às 4 da tarde. A perseguição aos carros foi vista por diversas pessoas. Uma dessas testemunhas contou por telefone uma versão diferente a um produtor do Domingo Espetacular. Ele diz que não houve reação por parte dos fugitivos. Eles estavam indo em perseguição. Aí, tanto o bandido, vamos falar assim, quanto a Rota se surpreendeu com o encontro, entendeu? O que aconteceu? Uma parte do pessoal que estava no último carro, que era o Pointer, jogou as armas para fora do carro. Ou seja, ficaram desarmados. Jogou a arma para fora. O primeiro carro foi alvejado sem chance nenhuma. Fogo, mas que peneira. Dos 4 carros que foram usados durante a perseguição e o confronto com a polícia, em apenas 2 é possível perceber alguma marca de violência. Esse aqui, não existe marca de tiro na lataria, mas tem um vidro
estilhaçado aqui atrás. Não dá para dizer também que foi um tiro que provocou isso. E aqui dentro, está trancado, mas aqui dentro, no banco, não existe nenhuma mancha de sangue. Nesse carro aqui não tem nenhuma marca. Todos os vidros inteiros, não existe marcas de bala. E esse sim foi o mais atingido durante o tiroteio. Olha, marca de tiro aqui, 1, 2, aqui no capô, 3, 4, 5, 6 tiros que vieram de todas as direções. Esse está com a porta aberta. Olha, um tiro atingiu o vidro. Dá para a gente ver pelo estilhaço que foi de fora para dentro. E embora durante a perseguição, durante o confronto, tenham havido 4 mortes, em nenhum desses carros existe uma única mancha de sangue. Dentro da chácara, a situação foi bem diferente. 12 horas depois, as marcas do confronto ainda estavam em todo o lugar. Aqui, 5 homens morreram durante o tiroteio com os policiais. Nós estamos chegando aqui na chácara onde aconteceu o tiroteio, é um prédio ainda em construção, e as marcas de balas e as manchas de sangue permitem que a gente identifique o lugar onde cada um dos 5 integrantes da quadrilha foi morto. A primeira mancha de sangue está aqui do lado de fora, bem perto da entrada. Provavelmente os policiais vieram de lá para cá e aqui teve o primeiro confronto. Caminhando um pouco mais, essa aqui é uma entrada que dá acesso a um quarto usado para guardar materiais de construção. Tem aqui um violão, telhas, cimento, e aqui no chão, olha, perto desse carrinho, olha, uma grande mancha de sangue. Provavelmente, nesse lugar, foi morto o segundo integrante da quadrilha. Mais manchas de sangue aqui no chão. E essa é uma cena que vai se repetindo à medida que a gente vai caminhando aqui pela chácara. Nesse quarto, nessa parte da casa, aconteceu um intenso tiroteio. Olha, marcas de bala ali em cima, do outro lado aqui também. E dentro desse quarto, onde foi morto o terceiro integrante da quadrilha. Bem aqui, olha, perto da cama, uma grande mancha de sangue no chão. Aqui um tambor de lixo todo revirado, provavelmente durante o tiroteio houve pânico, correria e mais manchas de sangue. Algumas poucas aqui e aqui nesse canto, onde provavelmente foram mortos os 2 últimos integrantes da quadrilha. Uma mancha grande de sangue aqui e outra aqui ao lado. Um cenário de guerra. Nós acompanhamos o dono da chácara na primeira vez que ele voltou ao local depois das mortes. E agora, como é que fica a missão? Como é que eu vou ter coragem para começar de novo? Benedito Nechita diz que alugou a chácara para um churrasco e que não suspeitou de nada. Quando você chegou, você não percebeu nenhuma arma com eles, né? Não vi, nada. Ele diz que não imaginava que o lugar estava sendo usado para um julgamento da facção criminosa. O julgamento que aconteceu aqui dentro é conhecido como Tribunal do Crime, uma reunião a portas fechadas, onde os criminosos decidem a sorte de alguém que contraria os interesses da facção. O julgamento costuma ser rápido e nessa corte do crime, quem desempenha o papel de juiz é um dos chefes da facção. E normalmente ele dita a sentença de dentro do presídio. Uma reportagem com os detalhes de um julgamento da facção foi mostrada pelo Domingo Espetacular em 2007. O Tribunal do Crime aconteceu em Limeira, no interior de São Paulo. Ele era suspeito de estupro. Everaldo ficou preso em uma casa com 4 integrantes da facção e a mulher que denunciou o estupro. Durante o julgamento, o acusado conversa por telefone com um dos criminosos, conhecido como maloqueiro, que falava pelo celular de dentro da prisão. As conversas foram monitoradas pela polícia. Ô, Fiel, você já foi preso alguma vez? Não. Eu tenho 34 anos. É. E você fez quantas vezes com ela? Só uma vez só.
Aí tinha uma criancinha, um moleque de 12 anos, e viu. A criança viu? São Luís Fabiano desce, cara. O veredito é rápido e assustador. Quebra os dois braços e quebra uma perna dele, cara, irmão. Quebra, cheque, mate, vamos que vamos. No dia seguinte, o corpo de Everaldo foi encontrado num canavial da região. Em Várzea Paulista, o veredito foi diferente. Segundo a polícia, Maciel Santana da Silva foi considerado inocente pelos integrantes da facção criminosa. O resultado é porque realmente não houve o estupro, né? Talvez tenha ficado só nos atos libidinosos. Então, por isso é que ele não teria que ser executado ali naquele momento. Maciel escapou da morte pelas mãos dos integrantes da facção, mas morreu logo depois no confronto com a polícia. Dos 9 mortos, só ele e Michael Ferreira Dias, de 21 anos, não tinham ficha criminal. Os outros 7 tinham passagens por tráfico, roubo e homicídio. Segundo a polícia, todos eram integrantes da facção criminosa e estavam preparados para um confronto. De acordo com o boletim de ocorrência, durante a operação, a Rota disparou 61 tiros. O mesmo boletim detalha que havia cartuchos deflagrados nas armas de 2 criminosos. Eles teriam disparado 7 vezes. Para o delegado que investiga o caso, não houve excesso por parte da Polícia Militar. A gente entende que houve uma execução quando a pessoa ali ela foi ser viciada, uma pessoa recebeu vários tiros. E o que a gente pôde observar no dia, isso eu digo porque no dia nós tivemos no ML, quando os corpos estavam chegando, e numa rápida visualização ali juntamente com o legista, percebeu-se que cada corpo tinha uma média de 1, 2 tiros. O Domingo Espetacular teve acesso com exclusividade às fotos dos 9 mortos durante a operação em Várzea Paulista. Quase todos estão nus e exibem ferimentos no peito. A pedido do Domingo Espetacular, esta perita criminal fez uma avaliação das imagens. Pela análise das fotos, a conclusão dela é que alguns disparos foram feitos a queima-roupa. Essa é uma das imagens, então, que a gente tem, aumentada em 200 vezes. Dá para ver que aqui é o orifício de entrada, porque as bordas são bem invertidas, né? Esses pontinhos que a gente vê aqui, ó, na imagem, que dão essa característica, que dá para saber que é aí até 50 ou 60 centímetros. Para a polícia, os disparos durante o confronto foram inevitáveis. A polícia ela tem a diretriz de preservar vidas, primeiramente a vida da vítima, em segundo lugar a vida dos policiais e em terceiro lugar, se possível, a vida dos criminosos, desde que eles se rendam à ação legítima da polícia. De acordo com a ouvidoria da Polícia Militar, 440 pessoas foram mortas pela PM em São Paulo de janeiro até o mês passado. Por outro lado, 57 PMs foram assassinados de janeiro até agosto em todo o estado de São Paulo, a maioria deles enquanto estava de folga. Não é a primeira vez no ano que uma operação da Rota deixa muitos criminosos mortos. Em maio, 20 policiais trocaram tiros com um grupo de 14 pessoas, supostamente da mesma facção criminosa. Segundo a polícia, o grupo planejava resgatar comparsas em prisões do estado. Durante o confronto, num estacionamento em São Paulo, 6 criminosos acabaram mortos. Houve suspeita de execução e 2 policiais foram presos. Em Várzea Paulista, o Ministério Público investiga o confronto entre a Rota e os criminosos. A Polícia Civil também aguarda o laudo oficial dos peritos e médicos legistas. Um documento que pode esclarecer o que de fato aconteceu dentro e fora da chácara.